Vou começar aqui agora pelo círculo da cabeça. Lembrando que eu estou usando uma folha A5. Agora aqui a gente vai fazer uma divisão no meio. E lembrando que vai ser duas divisões, uma vertical e uma horizontal, no meio do círculo. No caso aqui ele vai ficar um pouquinho mais embaixo, por causa que o rosto dele está um pouquinho mais para baixo. Agora aqui a gente vai descer a base do rosto. Lembrando, não é um personagem tão velho, mas também não é tão novo como uma criança assim, bem pequena. Agora aqui vou fazer uma divisão dos olhos e também eu já vou começar a fazer as orelhas aqui. Lembrando, a orelha, a parte de baixo vai começar da altura do nariz para a altura da sobrancelha ou do olho. Tem personagem que vai ter uma orelha menor, tem outros que tem maior. Agora aqui eu vou começar a fazer a base dos olhos. Lembrando, eu vou fazer dois quadradinhos, mas ali é melhor você deixar o espaçamento como se fossem três ali no meio. No caso é como se fosse a divisão entre três olhos, que no caso é o espaçamento total. Esse personagem ele tem o cabelo com duas cores, e no caso ele tem a sobrancelha e os cílios de outra cor. Então os cílios dele são contornados. Quando os cílios de anime são coloridos, assim eles são contornados. Ou seja, você faz o contorno dos cílios. Você não faz só um traço assim para simular que é a parte de cima do olho. A parte de baixo é só um traço mesmo. E depois a parte de dentro você pode fazer a íris e a pupila. Lembrando que eu vou fazer os dois olhos, mas a grande parte do outro olho vai estar sendo coberta pelas mechas de cabelo do personagem. Então você não precisa se preocupar em fazer o outro olho 100% igual ao que está do outro lado. Agora aqui eu vou fazer o nariz. O nariz vão ser só 10 traços para representar as narinas. E eu vou fazer. Ele tá com uma expressão de brabo na referência que eu tô pegando. Então, um lado da boca vai estar meio fechado e o outro vai estar meio aberto, como se ele estivesse rangendo os dentes assim. Como se ele estivesse mostrando os dentes mesmo. A sobrancelha dele é uma sobrancelha fina, ela não é tão grossa. Lembrando que o cabelo, a sobrancelha, os olhos, eles vão ter cores diferentes, de um lado da esquerda e da direita. Então, mas a sobrancelha elas vão ser iguais. Ela não é tão grossa como as de outros personagens. Lembrando que uma parte do rosto dele vai estar sendo coberto pelas mechas de cabelo. Ou seja, não precisa desenhar tão perfeito essa outra parte aqui. Eu só fiz porque eu gosto de desenhar a outra parte do rosto mesmo.
mas quase tudo vai ser coberto pelo cabelo. Aqui a gente vai fazer agora o pescoço do personagem. E aqui agora vai chegar uma parte bem importante, que é pra fazer o corpo. Eu não sei se percebeu, mas eu finalizei ali o resto da cabeça dele por cima ali. Porque eu gosto de pegar a medida da cabeça do personagem como se ele tivesse sem cabelo. Porque o cabelo, ele tem volume, ou seja, vai dar uma subida ali e a medida ela vai mudar. Então eu gosto de pegar a medida do personagem sem cabelo, assim. Lembrando que esse personagem eu fiz numa folha A5, mas você pode fazer numa A4 de boa. E a medida desse desenho deu 3 cabeças. São 2 cabeças no tronco, no caso. Aqui até onde deu, nessa personagem. Aqui é como se fosse um quadrado. Agora eu peguei o limite da cabeça ali, só pra saber onde é que vai ser o limite dessa forma geométrica. Aqui é tipo um quadrado, você não precisa fazer exatamente. O intuito disso é simplificar bastante o personagem, assim. Fazer como se estivesse montando a estrutura do corpo dele, só que em forma geométrica. Isso vai ajudar bastante você. É como se você desmontasse um personagem, assim. Lembrando que aqui eu vou fazer os braços aqui, só que na referência as mãos não estão aparecendo, no caso não vai pegar ali então. Para fazer os ombros dele eu uso círculos e para fazer o braço eu uso os cilindros. Lembrando que não precisa ser tão longo assim também. E a divisão do braço, que é o antebraço, ele fica acima do umbigo. No caso, se você ver ali onde está o umbigo do personagem, a divisão ela vai ficar ali por cima. Agora aqui vamos começar a desenhar o cabelo. E agora é a parte onde eu falei. A maior parte do rosto dele, tipo o olho, a sobrancelha, vai estar sendo escondida pelo cabelo nessa parte. Agora eu vou fazer essa limitação aqui, que é um traço que ele vai um pouquinho, tem uma distância pequena da cabeça, que é o limite do cabelo dele. O cabelo dele ele não vai ultrapassar esse limite, ele não vai sair tão para fora disso, porque senão o cabelo dele pode ficar maior ou irregular. Aqui lembrando que ele tá pegando vento, assim, tá vendo pela frente, como se estivesse vendo pela frente. Então, umas partes, umas mechas vão ficar maiores e outras menores. E vai ter uma de uma lateral pro cabelo pra esquerda e as outras pra direita. Ou vice-versa também.
Agora aqui ele vai estar segurando uma bandeira. Então, essa aqui vai ser a parte da frente. E é melhor você imaginar como se o traço estivesse passando lá por trás da cabeça dele. Essa parte ela tá por trás. Mas daí você chega aqui e finaliza o traço. Que daí você vai saber onde é que vai sair o outro traço. Aqui é um bastão bem fino assim. E a bandeira ela vai ter um espaçamento ali que vai estar lá para trás. Agora vamos começar a desenhar a parte do corpo. Aqui eu fiz as cravículas, só que não vai aparecer tanto. E alguns detalhes de músculo que tem no pescoço. E aqui agora a gente vai começar a desenhar o casaco dele. Lembrando que o casaco dele ele vai estar sendo jogado para trás com o vento que está vindo para frente, então ele vai estar aberto para os dois lados. Aqui agora vai desenhar a parte de dentro da camiseta que ele vai estar usando. Lembrando que como tá ventando, ela vai ter bastante movimento, bastante traços assim por dentro. E aqui é a outra parte do casaco. Lembrando que vai ter bastante dobras na manga dele, no casaco, porque tá ventando, então ele vai se distorcer bastante assim. E aquela outra parte ali, ela entra na parte de trás do braço, porque o casaco tá sendo jogado para trás também. Então ele vai estar voando nessa parte ali.
Aqui vai ter a parte que segura a bandeira. E é só um detalhe pequeno que tem, onde fica amarrada a bandeira. E depois vai ter o resto do detalhe do ombro, que vai ser o resto do casaco ali onde tá o braço. Aqui você pode fazer só um traço reto aqui, que tá saindo desse bastão, e fazer um círculo no final, que daí já vai dar a impressão de que ele tá amarrado. Daí a bandeira é como teve uma partezinha que é como se fosse um triângulo, e depois ela não vai aparecer muito porque ela é muito grande. E aqui nessa cena ela não tá aparecendo completa. Essa parte do casaco aqui ela vai estar como se tivesse mais para trás. Então essa parte ela não vai ser muito grande. Como a bandeira é bem grande, só vai ter alguns traços assim, como se fosse um relevo, como se estivesse ventando e ela estivesse dando alguns relevos assim. E vai ter um símbolo também. Lembrando que depois eu vou deixar um espaço limitado nas bordas, eu vou botar bordas desse desenho. Caso você não veja outros vídeos e chegou nesse aqui agora, eu boto umas bordas, que é um espacinho pequeno que eu deixo, onde eu não contorno o desenho. O símbolo é como se fosse galhos de uma árvore e com um ponto de interrogação, só que como se fosse desenhado em formas de galho.
Bom, esse aqui é o último detalhe. Obrigado se você ficou até aqui no vídeo. Deixa um like, se inscreva se você gostar. Pode recomendar tutoriais de animes ou desenhos animados aqui nos comentários aqui embaixo. Bom, é isso. Eu vou postar a segunda parte, que é a de coloração, então não perde também.